Deputado, o senhor declarou em suas redes sociais que os números da violência no Pará aumentaram. Isso depois de um acordo entre o governo do estado e o Comando Vermelho. Que acordo foi esse? Bem, é muito simples. Isso recentemente, inclusive, foi manchete nacional, né, onde a cúpula da Secretaria que trata da questão dos presídios no estado do Pará fez uma reunião com uma espécie de videoconferência dentro da cadeia de segurança máxima considerada dentro do estado do Pará, reuniu os presos líderes das facções do Comando Vermelho dentro daquela cela, cedendo o telefone celular para que pudesse fazer, junto com os representantes do governo do estado dentro daquela cela e os presos, comunicação com o líder da facção fora da cadeia, que é o que está foragido. E simplesmente a reunião se deveu ao fato de que eles pudessem negociar, junto com esse líder, privilégios dentro da cadeia, como colchões, como visita íntimas e tantas outras coisas, para que parassem as matanças dos agentes penitenciários, que são a polícia penitenciária, né, penal, dentro do estado do Pará, e de policiais, inclusive civis e militares. Isso é um absurdo que se possa entender. Nos meus 30 anos que estive nas ruas como policial, não existe acordo com bandido. Bandido é bandido, não tem que ter acordo. Como é que vai fazer acordo com bandido? Então, é um caso, acho que único no mundo inteiro, em que o governo do estado do Pará consegue fazer acordo com o Comando Vermelho. Resultado está aí, violência aumentando, inclusive as questões das matanças de agentes, de policiais, como recentemente nós tivemos agora essa semana, né, dentro da Grande Belém, policiais sendo mortos por essas facções. Então esses são absurdos que nós não podemos aceitar, que é triste para dentro de um governo do estado, com uma população que espera do governo do estado mão firme perante a criminalidade e defesa do cidadão de bem. Qual é a melhor forma de combater a criminalidade? O tempo em que esse tipo de pessoas que estão como gestores à frente dessa secretaria, à frente da polícia, estejam negociando com criminosos, eles deveriam estar usando a inteligência da polícia para combater os criminosos, para simplesmente evitar crimes ou chegar no momento do crime e fazer o que tem que fazer com os bandidos. Isso sim é fazer polícia, é fazer segurança pública, para que a população possa sentir a segurança, o respeito, né, pelos agentes de segurança pública, né, e possa se sentir tranquilo, inclusive dentro das suas casas. Deputado, com relação à pandemia, qual que é a atual situação do estado do Pará nesse enfrentamento? Bem, eu diria que hoje o nível está estável, né, na questão da pandemia. Mas ele poderia estar muito mais e nós poderíamos estar sem as mortes que nós tivemos, mais de 14 mil mortes dentro do estado do Pará, se não fosse o gestor, o governador do estado, Helder Barbalho, feito o que fez. Todo o Brasil soube, né? Eu acho que essas manchetes ultrapassaram as fronteiras brasileiras, onde o presidente da República, através do governo federal, encaminhou quase 40 bilhões de reais para o governo do estado do Pará, né, além de respiradores e outros leitos para que pudesse socorrer a população do estado do Pará, e simplesmente o que nós tivemos foi a população invadindo hospitais, enquanto o governo do estado, segundo consta, através de relatórios da Polícia Federal e despacho do ministro Falcão do Superior Tribunal de Justiça, simplesmente era tido como líder da organização criminosa que desviou só em um inquérito que investigou a questão das OS, que foi cerca de 2 bilhões de reais, simplesmente 1 bilhão e 300 milhões desaparecidos dos cofres do Estado de dinheiro público federal encaminhado para socorrer os paraenses. Ou seja, se nós tivéssemos esse dinheiro aplicado verdadeiramente em hospitais de campanhas, em leitos, em profissionais, em medicação para tratamento, sim, precoce, eu tenho certeza que nós não teríamos todo esse número de mortes no estado do Pará. É lamentável que nós tenhamos um gestor como este, que enquanto o povo está morrendo, eles estão roubando os cofres públicos do dinheiro público. Inclusive, deputado, nós temos acompanhado aí o desenrolar da CPI no Senado, que investiga, inclusive, o dinheiro, né, que pode ter sido desviado, o dinheiro enviado pelo governo federal. E a gente sabe que o governador do Amazonas apresentou um habeas corpus, né, o STF aí deu o aval para que ele não comparecesse à CPI. Será que o governador, o Helder Barbalho, ele também não vai pelo mesmo caminho? Todos nós brasileiros, isso cada um de você que esteja na rua consultar 10 pessoas vai chamar que essa CPI é uma CPI da palhaçada.
né? Como é que se pode? Para começar por quem coordena e dirige essa CPI. Como é que se pode colocar para coordenar uma CPI, para ser relator de CPI, senadores que respondem mais de 20 processos no Supremo Tribunal Federal por corrupção, por desvios de dinheiro e tantas outras coisas. Como é que moral esses senhores terão para poder exatamente investigar com isenção, né, de imparcialidade, de parcialidade, qualquer pessoa? Então, a gente vê que o direcionamento dessa CPI, eu costumo dizer, é uma direção só: tentar desconstruir a imagem do único homem sério que já presidiu, né, nas últimas 2 décadas desse país. Porque a CPI, se ela fosse de caráter sério, transparente, com o objetivo único de realmente investigar quem causou problemas para que pudesse socorrer o povo brasileiro, os governadores não teriam o privilégio de estar recebendo habeas corpus para não se apresentarem. Porque a roubalheira de todo o dinheiro mandado pelo governo federal para que pudessem socorrer cada cidadão em cada município desse país foi, na sua grande maioria, roubado, né, por gestores e que simplesmente deixaram o povo na situação que está. E eu vejo, pela questão, inclusive, na CPI, do nosso governador do estado, que meu não é, né, que certamente já entrou no Superior Tribunal Federal para que também não se apresente, porque o receio é muito grande. Agora, mesmo que se apresentasse, como é que se pode ter moral dentro daquela CPI e a questão de imparcialidade quando o próprio presidente da CPI já disse que se sente constrangido em ter que intimar o governador Barbalho, que é filho do Barbalho, senador, que faz parte da CPI. É como colocar a raposa para tomar conta das galinhas, né? Isso aí é uma brincadeira, mas o que é dele, eu tenho certeza, vai chegar a hora, se não for agora, através do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho certeza que vai ser nas urnas no estado do Pará. Inclusive, a audiência da CPI está caindo, né? Tivemos aquele ataque horrível contra a doutora Nise Yamaguchi. Os senadores também tentaram aí embargar a Copa América no Brasil, não conseguiram. O senhor acredita aí que a CPI está havendo aí cada vez mais um esvaziamento dessa CPI? Não, olha, é como eu falei ainda há pouco da questão das redes sociais. As redes sociais já mostram o que é essa CPI. A CPI hoje, ela está tal qual a Globo perante a população. Se você for ver hoje, ninguém assiste mais Jornal Nacional, com suas raras exceções, ninguém assiste mais nem as novelas da Globo repetitivas, né? Por quê? Porque ela é uma empresa que faz parte, junto com alguns caciques e junto com a esquerda, e que até menos a esquerda, né? Porque ela já está conformada com a decisão da população brasileira de tentar denegrir a imagem do presidente da República e pensar que podem fazer alguma coisa para que o presidente não seja reeleito e que a vontade do povo se restabeleça novamente, né, nas próximas eleições. Eles estão desesperados porque a chave do cofre da corrupção, inclusive para empresas de mídia, foram fechadas e cortadas e hoje estão aí na situação que estão, demitindo gente, deixando de fazer programações porque não tem mais dinheiro para isso. Assim como tem como o MST, que não tem mais dinheiro para estar invadindo terra de ninguém. Então essa é a situação. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter em breve respostas mais assintosas ainda da população brasileira, e nós tivemos agora em São Paulo, você imaginar, 1.300.000 motos para acompanhar um homem, moto, né? Moto. É uma demonstração muito grande, né, de que a responsabilidade e a confiança neste cidadão, ela continua em pleno vapor. E o que o senhor achou dos senadores terem pedido a quebra de sigilo de alguns depoentes, como nós temos acompanhados? O senhor, que também é delegado, quando que é o caso de se pedir a quebra de sigilo de uma pessoa? O senhor concorda com isso que estão fazendo? Bem, eu vejo isso igual o tratamento que deram à médica, né, Yamaguchi, né, que não só desrespeitosa, mas é engraçado que aqui na Câmara, quando a gente trava um embate com alguma deputada da esquerda, voa todo mundo em cima para dizer que a gente está atacando, que está desrespeitando a mulher, que está não sei o quê.
A médica foi desrespeitada, eu não diria humilhada, porque a humilhação foi mais para eles do que para ela, mas desrespeitada plenamente, né, no Senado, de uma forma, inclusive, covarde, porque eu tenho certeza que com pessoas do mesmo nível e que não tem o menor receio com eles não fariam isso, porque a resposta seria na bucha e na cara. Na bucha e na cara. Eles não teriam essa coragem. Mas como se trata de uma médica pacífica, uma profissional considerada nesse país, eles se aproveitaram para fazer o que fizeram. Então, a questão da quebra do sigilo também passa por isso. É uma questão covarde de tentar quebrar sigilo de coisas que não vão achar absolutamente nada de errado, né? Como eles tentam, eles cavam, vão chegar, eles vão acabar chegando no fundo, num buraco que nunca se chega e não vão achar absolutamente nada contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. E qual a sua opinião sobre a criação do passaporte sanitário? Olha, eu acho que diante da situação que se vive, questões de pandemia, questões de ida, pessoas nesses intercâmbios de país para país, na questão da Copa América, como você falou ainda há pouco, que foi outra situação lamentável, articulada pela própria Globo, né, que como ela ainda transmite alguns campeonatos, inclusive campeonatos internacionais, a Copa América não poderia ser transmitida porque é pelo SBT. E graças a Deus, eu não sei por que cargas d'água, até o Supremo Tribunal Federal concordou que o fosse, né? Então, acho de suma importância para que a gente possa ter exatamente essa situação de ter mais segurança, né? Nesse ir e vir das pessoas na questão, principalmente da vacina. E o que o senhor achou dessa movimentação do deputado Marcelo Freixo, ele que saiu do PSOL e foi agora para o PSB, pretende se candidatar a governador do Rio de Janeiro. O povo merece Freixo como governador do Rio? Deixa eu dar meu sorriso de... É brincadeira, né? É brincadeira. Mas está claro. Nós temos aqui um centro, nós temos meia direita e direita. Nós temos meia esquerda e esquerda extrema. Esta situação do Freixo sair do PSOL e ir para o PSB, se eu não estou enganado, o PSB, que é meia esquerda, é uma demonstração claríssima de que a esquerda está se diluindo numa velocidade tão grande que eles estão agora começando a espirrar dos partidos de extrema esquerda para tentar se mostrar no centro. Cuidado! Mas eu acho que esse perigo não tem dele daqui a pouco querer vir para um partido mais de centro-direita, para dizer que ele, daqui a pouco, levantando uma bandeira verde e amarela, esteja na rua, viva Bolsonaro! Porque a esquerda já faliu há muito tempo. E como que o senhor tem visto essas movimentações já de olho aí nas eleições de 2022? O senhor acabou de comentar, mas eu queria ressaltar também a questão do Lula, né? Ele se reuniu com lideranças de esquerda no Rio e José Dirceu, já está aí fazendo planos para ajudar Cuba em 2023. Está se formando uma frente ampla e única aí unindo a esquerda e o centro? Bem, eu vou me dirigir ali para o povo que está nos vendo. O Lula se reuniu. Foi num túnel, não foi? Numa caverna? Foi num deserto? Foi escondido? Porque a minha única resposta a essa pergunta é: Lula, dê uma volta na Avenida Paulista, dê uma volta no shopping, saia, põe a sua cara na janela da sua casa, pegue um ônibus, faça qualquer coisa. Eu desafio este cidadão, se assim se pode chamar de cidadão, que para mim é um bandido, ladrão, líder da maior organização criminosa que existe nesse país, chamado PT, a botar o nariz dele na rua. Botar o nariz dele na rua. Se só o nariz dele for reconhecido, ele vai ser imediatamente, eu não diria, amiga, colocado para dentro da casa dele de novo, não botar a cara dele na porta. Porque ele não consegue dar 3 passos em qualquer rua desse país se o povo não se manifestar contra ele. Não tem. Então não existe menor receio. Como você acabou de falar, Freixo acabou de sair do PSOL para vir para um partido de centro-esquerda. Daqui a pouco é capaz, com 6 meses antes da eleição, de passar mais para cá, para esse lado. Mas não tem jeito. Bandeira brasileira, verde e amarela,
é só com aqueles que realmente respeitam a família, que não quer criança aprendendo sexo na escola, que não quer universidades com drogas, que quer que nossos filhos realmente aprendam as coisas corretas da vida e que pai e mãe são os que realmente têm que ensinar em casa a primeira educação para o filho e sempre. Qual que é a importância do voto impresso auditável, tendo em vista as próximas eleições? A importância é também extrema. Porque alguns da esquerda aí, ou pessoas dizem, inclusive de instituições, não, a urna ela é segura, beleza? A urna é segura, mas qual é o medo de tornar essa urna mais segura ainda, com ela sendo auditável com voto impresso? Porque a minha opinião particular, aqui está a urna, você vai lá, deposita o seu voto, beleza. Não tem voto impresso, você não tem comprovante nenhum, e nem na urna fica nenhum comprovante específico, porque sai de lá um chip que vai abastece uma central dentro de uma instituição. Eu não sou um programador de computador, mas já ouvi muitas coisas. Mexer em números é muito fácil. Então, na hora que você mexe em números, tira daqui para botar para cá, dentro de um sistema, isso é possível. Aí você me diz, mas pode ser auditável lá no computador. Mas lá, o que foi feito lá foi feito, é o que vai aparecer em qualquer auditagem. Já na urna, não. Se a urna for auditagem, se você trocou o que estava na urna e mexeu em números lá no sistema, eu tenho certeza que, auditando as urnas, o resultado será totalmente diferente de estar lá. Então, a segurança é importante. Quanto mais segura, eu não sei qual é o medo. Eu não sei qual é o medo desse pessoal de tornar a urna mais segura, né? Mas nós temos ainda aí eu acredito que até outubro, antes de outubro desse ano, para aprovar e tornar isso uma realidade. Para finalizar, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados deu um parecer favorável com relação à legalização do cultivo de maconha no Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. Qual a sua opinião sobre isso, deputado? O Brasil... Comissão, né? Isso, na comissão. O Brasil está preparado para essa legalização? Isso não pode, de certa forma, aumentar a violência e até mesmo o trabalho da polícia? Minha gente, eu passei 30 anos lidando exatamente com esse tipo de coisa. Inclusive, recebendo na minha delegacia mães de garotos que se tornaram dependentes químicos e que essa mãe, inclusive, tentou matar esse filho a pedido dele pela questão da dependência química, pela destruição que causou nele e na família como um todo. E depois ela se arrependeu e não concretizou o que o próprio filho pediu. Então, só quem vive isso, só quem tem conhecimento de famílias que vivem isso sabe que é um absurdo o que aprovaram nessa comissão e espero que não passe no plenário. Porque, minha gente, vocês, pela mídia, já assistem pessoas plantando maconha dentro de apartamento em metrópole. Dentro de apartamento em metrópole. E a polícia chega, isso só nos que a polícia consegue chegar, e faz o que tem que fazer. Agora, você imagine isso sendo... se tornando uma legalidade sobre a pauta de que será para fazer medicação para questão de epilepsia, ou seja lá para que tipo de doença for. Isso vai se tornar uma pandemia de sacanagem, de plantação de maconha sobre esse prisma de que é medicinal. Não devemos aceitar esse tipo de coisa, porque vai ser a abertura da porta para que se torne legal tráfico de droga dentro do nosso país. E as nossas crianças, nossos adolescentes são as piores vítimas disso. Não devemos aceitar, não terá o meu voto, porque se nós tivéssemos interesse de que isso acontecesse, eu tenho certeza que teríamos que estar estabelecendo, beleza? Está aprovado uma substância na questão da maconha, de que serve para a questão de epilepsia. Então, que seja feito isso pelo Estado, né? Ou importado de algum lugar, mas feito de forma séria pelo Estado e que seja mandado para laboratório para que isso fosse realmente profissional. Liberação, para mim, é abertura para que esse país se torne uma avalanche no tráfico e de zumbis rodando pela rua. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Hoje, então, conversamos com o deputado delegado Éder Mauro. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.
onde será realizada essa cerimônia, que conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com a gente.